aí, exatalizadores, Escola Naval 2019, prova amarela, questão 1 aí na tela. Confere comigo. Seja f uma função real, supondo que o limite de f de x menos f de b por x menos b, quando x tende a b, é igual a m. Calcule o limite, quando p tende a zero, de f de b mais p menos f de b menos p sobre p e assinale a opção correta. Tá? Então, vamos lá. Pegando aqui as informações do nosso problema, a nossa solução ela vai se basear justamente nesse primeiro limite, que você vê que ele é a definição de derivada em um ponto. Tá? E pela definição, nós também podemos fazer uma substituição de variável. Então, vamos pensar, né? Eu vou pegar esse x e eu vou usar as duas situações que estão aparecendo aqui, ó, nesse limite, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Para o caso 1, que eu vou ter x igual a b mais p, tá certo? Quando eu faço isso, x igual a b mais p, o que nós ganhamos aqui, né? Nós vamos ganhar que p é igual a x menos b. De sorte que quando a gente faz essa escrita, né, nós podemos dizer o seguinte, né? A gente vai ter aqui, se eu fizer x tendendo a b, isso vai implicar para mim que o p vai tender a zero. E olha só o nosso limite aqui, ó, o nosso p ele tende a zero. Então, essa substituição de variável aqui eu vou utilizar. Da mesma forma como eu vou fazer para a segunda situação, que é quando eu tenho b menos p. Tá? Então, eu vou dizer aqui que, nesse caso, x vai ser b menos p, e isso vai implicar para mim que, quando eu for isolar o p, nós vamos ter b menos x, certo? Ora, mais b menos x, isso nada mais é do que o oposto de x menos b, ok? E quando nós fizermos aqui também o x tendendo a b, isso vai nos levar a um p tendendo a zero, ok? Então, em mãos desses fatos, a gente vai trabalhar agora o nosso limite que devemos calcular, ok? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse limite, nosso limite, né? E eu vou fazer uma jogada algébrica aqui, que você vai ver. A gente vai pegar o limite quando p tende a zero dessa nossa razão aqui, ok? Então, vamos colocar aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever primeiro aqui f de b mais p menos f de b menos f de b menos p mais f de b. Isso tudo dividido por p. Você percebe que esse argumento que nós usamos, ele não modifica o nosso limite, porque nós somamos e subtraímos o f de b, ok? E isso vai permitir para nós usarmos aqui a propriedade do limite, né? Que é nós escrevermos esse limite, né? Isso aqui vai dar para nós o seguinte, que o limite de p tendendo a zero, a gente vai poder escrever separadamente. Portanto, a gente vai ter aqui dois limites, né, que a gente vai calcular. Então, eu vou ter f de b mais p menos f de b sobre p, né, menos esse limite aqui, que é f de b menos p menos f de b sobre p, certo? E nos valendo das propriedades das operações de limites, né, nós vamos poder fazer o seguinte aqui, né? Então, vamos lá, olha só, a gente vai pegar aqui. E isso aqui implica para nós o seguinte, que eu vou ter o limite, quando p tende a zero, dessa primeira razão, né? Então, nós vamos ter aqui f de b mais p menos f de b sobre p, menos o limite, quando p tende a zero, né, de f de b menos p menos f de b sobre p.
Ok, agora olha só, nós já temos aqui os nossos resultados que nós queremos utilizar. Pensa comigo com os resultados que nós ganhamos aqui em cima. Vamos comparar, olha só. Quando eu faço x igual a b mais p, que é o que está acontecendo nesse primeiro limite aqui, ó, eu vou ter que o meu p ele vai ser igual a x menos b, e quando o x tende a b, o p tende a zero. Portanto, isso daqui nada mais é do que a gente reescrever, tá? Nós vamos poder reescrever aqui o limite quando o x tende a b de f de x menos f de b sobre x menos b. E esse limite nós já temos ele calculado, ele é m, como foi dito anteriormente. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, menos. Agora a gente vai atentar para esse segundo caso, olhando para cá. Ó. Quando eu faço x igual a b menos p, eu tenho que o p ele vai ser b menos x, que nada mais é do que o oposto de x menos b. Tá? Então, a gente pode dizer que x menos b é menos p, certo? E quando o x tende a b, p também tende a zero. Isso vai permitir a gente reescrever esse limite. Tá? A gente vai escrever esse limite quando x tende a b. E aqui nós vamos ter a situação f de x menos f de b. E aqui nós vamos ter menos p. Ora, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos substituir o que nós já sabemos, né? Então, eu tenho aqui que esse limite ele é igual a m, menos, e aqui eu tenho menos p. Ó. Logo, aqui a gente vai ter uma situação de oposição, então vai ser mais, e nós vamos ter que isso daqui vai ficar também o próprio, no caso, menos p é quem? É x menos b, certo? Então, a gente vai ter também o mesmo limite m. Ora, se eu vou ter m mais m, isso vai dar para nós 2m. Portanto, o que é que nós queremos calcular? O limite de f de b mais p menos f de b menos p sobre p. Quando p tende a zero, esse limite é igual à alternativa C, 2m. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa solução, uma questão bem interessante de cálculo, né? Eu confesso que eu resolvo poucas questões assim de provas de acesso de concursos envolvendo cálculo, no caso do nível médio, mas é uma boa questão. Então, espero que vocês tenham curtido a solução. Até a nossa próxima e tchau!